hoje, no programa, nós vamos falar sobre o seguinte tema: alimentação e vitaminas. Até onde elas ajudam na queda ou para evitar a queda de cabelo, né? Na saúde dos cabelos, do couro cabeludo, enfim. Doutora, começando pela seguinte pergunta: mito ou verdade que a ingestão de vitaminas auxiliam a evitar a queda de cabelo? Então vamos lá, eu achei bem interessante a gente trazer esse tema, porque é um tema simples, mas muito relacionado à saúde capilar e relacionado às quedas de cabelo também. Mito ou verdade? Será que falta de vitamina faz cair cabelo? Será? O que você acha, Peruso? Eu acho que sim. Porque a alimentação é... Tem aquela frase que diz, né? A gente é o que a gente come, né? Então a alimentação influencia em tudo na tua vida. Não só alimentação, sono, exercício físico. Então se a alimentação, ela influencia no nosso corpo de uma forma geral, o cabelo está incluído. Exatamente, né? Então o cabelo é formado basicamente de proteínas, mas ele precisa de vitaminas e minerais como qualquer outra função metabólica do corpo. Precisa sim das vitaminas e minerais. E a forma da gente adquirir todas essas vitaminas é a forma mais simples que o ser humano tem, que é a alimentação. Uhum. O problema é que o nosso tempo está cada vez mais corrido e a gente tem cada dia menos tempo dedicado a essa alimentação variada, baseada em proteínas, baseada em verduras, grãos, verduras, frutas, né, ricos nessas substâncias imprescindíveis para a produção de um fio de cabelo saudável. Me chamou a atenção a hora que a doutora falou, a responder a primeira pergunta, sobre a parte do cabelo ser formado basicamente por proteína. Do que é formado o cabelo além da proteína, doutora? Agora eu fiquei curioso. Isso, o cabelo é formado basicamente de proteínas, que é a queratina. Queratina. Isso, e a produção desse fio leva em consideração os aportes de vitaminas e de minerais e de proteína em si. Então, se eu consumir bastante proteína, eu vou ter um cabelo mais forte, mais saudável? Certamente. Então é por isso que eu tenho bastante cabelo, porque eu como muita carne. Quase todo dia eu como proteína. Então, tá aí uma das explicações. E de quais vitaminas estamos falando, doutora? Tá certo. Algumas vitaminas em especial são bem importantes para a produção do fio, vitaminas e minerais, né? O principal dele é o ferro. Então, a gente percebe que a baixa de ferro é uma causa, inclusive, de queda de cabelo. É a causa de um eflúvio telógeno por hipovitaminose. Mas não só o ferro. Então, o zinco, o selênio, as próprias vitaminas do complexo B estão muito envolvidas ali na produção de um fio saudável. Legal, 12h33. Se você quiser mandar uma mensagem, uma pergunta aqui para a doutora Sandra, você pode mandá-la através dos nossos canais, WhatsApp 999310008, ou então através do chat, né, na live no YouTube do Jornal Comércio. A gente está com um probleminha de internet hoje aqui, mas acredito que a nossa live tá rodando legal nesse momento, tá? Mas manda ali que o chat está recebendo as mensagens pelo canal do YouTube também. Doutora, déficits nutricionais podem causar queda e afinamento também dos cabelos? Pode sim, é o que a gente estava comentando. A produção do fio fica deficiente, o folículo sofre e produz fios mais finos. E uma hipovitaminose aguda, em diversas situações clínicas, como pós-operatórios de cirurgia bariátrica, onde o paciente tem uma absorção cronicamente deficiente, em situações de desabsortivas, né, doenças crônicas e outras situações que a absorção cronicamente está deficitária. Então, a gente vê, sim, quadros de quedas crônicas relacionadas à hipovitaminose. Anemia, né? Podemos citar anemia como uma causa de queda de cabelo, doutora? Podemos sim, a anemia ferropriva, em especial, que é a anemia por falta de ferro, que a gente comentou que é o principal, né? É ali mineral e relacionado a isso. E aí a falta de ferro, a anemia, pode levar sim a um quadro de eflúvio.
Muito bom. Ó, alimentação e saúde capilar. O tema de hoje é muito interessante, é super importante. E vou trazer aqui a relação de alguns elementos, né, com os problemas no couro cabeludo. Por exemplo, ó, ferro. A falta do ferro causa queda difusa. O que seria uma queda difusa, doutora? Queda difusa é uma queda de cabelo distribuída pelo couro cabeludo todo. Não é uma queda focal, como lembra da nossa discussão, né? Das alopécias. Das alopécias. A alopécia areata, por exemplo, que é uma alopécia, não é... Existe a areata difusa, mas a areata em placa, ela é mais comum. Então, difusa é por todo o cabelo, por todo o couro cabeludo. Difusa é uma queda generalizada de cabelo, né? Então, a falta de ferro, né, no seu organismo pode causar uma queda difusa dos cabelos. No caso do zinco, o zinco é essencial para o crescimento do cabelo, doutora. Isso, pela parte folicular da produção. O crescimento em si, a taxa de crescimento, ela está relacionada com a parte genética. Então, a gente já tem mais ou menos uma taxa de crescimento. Não é que tomando zinco, a gente vai fazer o cabelo crescer mais ou mais rápido. Mas ele auxilia a produção ali do crescimento. Vitaminas do complexo B, biotina, B12, ácido fólico, né? No que elas podem contribuir para a saúde capilar, doutora? As vitaminas do complexo B. Todas essas vitaminas e minerais estão ligadas na produção da qualidade do fio. A vitamina B12, principalmente, que ela é advinda da fonte animal, né? Então, é muito relacionada com a qualidade desse fio. E também vitamina D, né, está ligada diretamente aos baixos índices de queda de cabelo, né? Ou seja, a vitamina D também é super importante, além das proteínas e ômega 3, que fortalecem os fios. Vitamina D é fácil de você ter acesso, né? É só sair no sol aí meia hora por dia, né, doutora? Você tem a vitamina D no seu corpo. Mas como que as pessoas conseguem, né, ter uma boa ingestão de ferro, zinco, vitaminas do complexo B, vitamina D, proteínas e ômega, né? Como é que eu tenho acesso a tudo isso? Eu tenho que ir na farmácia comprar essas vitaminas, eu posso ter elas dentro da minha alimentação no dia a dia, né, tendo um acompanhamento de um nutricionista, enfim, como é que eu faço, né, para que todos esses índices aí estejam satisfatórios dentro do meu corpo? Isso. Então, a fonte principal é a fonte dos alimentos, né? Mas como a gente vê muito no consultório que os pacientes têm essa dificuldade de aquisição dessas fontes de mineral, de vitaminas, por conta da correria do dia a dia, por conta de diversas dietas restritivas. Hoje a gente está tendo um número muito grande de uso das medicações, né, das canetas emagrecedoras, e isso faz com que a gente absorva menos e ingira menos dessas fontes. E aí vem a suplementação, né? Então, as pessoas gostam, adoram, né, comprar um suplemento, um complexo vitamínico na farmácia, né? Eu não posso dizer que eles são ruins, tá? Mas eu acho um custo-benefício baixo. Então, assim, os complexos vitamínicos de farmácia, eles são complexos com um pouquinho de vitaminas e minerais de cada coisa. Então, eu digo que esses à venda nas farmácias, ela não repõe a necessidade individual do paciente. Então, são suplementações, um pouquinho de cada coisa. Na verdade, quando a gente precisa corrigir, então a gente vai precisar lançar mão de exames laboratoriais para ver individualmente quais vitaminas e minerais a gente vai precisar repor e assim, dessa forma, fazer uma prescrição individualizada. Lembrando que os níveis de referência laboratorial não necessariamente é um nível ótimo para saúde capilar. Então, a gente vê bastante pacientes com vitaminas e minerais dentro da referência da normalidade pelo laboratório, mas muito aquém do que a gente deseja para um crescimento capilar saudável, uma recuperação, principalmente nas doenças. Olha só, interessante, hein? A Silvia, nossa ouvinte, está dizendo aqui, ó, ela fez a mesma descoberta que eu
no programa de hoje. Boa tarde, Rafael e doutora. Nossa, agora descobri por que meus cabelos são fortes e crescem rápido. Sou carnívora. Diz ela aqui, deu uma risada e mandou um abraço. É isso aí, Silvia. Eu também descobri hoje, né? Como eu sou consumidor voraz de carne, né? De proteína animal. Tem aí, dá pra notar que eu tenho uma boa cabeleira, né, doutora? Acho que eu não vou ter problema aí com a queda de cabelo, espero pelo menos, né? Mas claro, a alimentação é fundamental. E quando eu devo suspeitar, doutora, que uma deficiência nutricional está me causando queda de cabelo? Quando é que vem a desconfiança? Associado a queixas capilares, o paciente tem ou melhor, inúmeras, né, funções que necessitam desse aporte. Então, pacientes com unha quebradiça, muito desânimo, falta de vitalidade mesmo, né? É claro que antes de você dizer que tudo isso é por simples falta de vitamina, a gente precisa excluir outras causas, né? Mas o diagnóstico de hipovitaminose, ele está sempre na base de suspeitas e aí a gente sempre precisa investigar. Né? Então, é um quadro de investigação completa. E aí, doutor, eu ia perguntar o seguinte, como detectar, né, essas deficiências nutricionais que causam queda ou afinamento dos cabelos? Através de um exame de sangue completo, né, é possível apontar essas possíveis causas? O exame de sangue é o indicado? Sim, é o indicado. Então, todos os meus pacientes com queixa capilar são submetidos aos exames de vitaminas e minerais junto com outros exames relacionados que podem estar influenciando a causa e o afinamento. Mas ele está sempre presente na minha investigação e aí, caso necessário, a gente faz uma suplementação direcionada. Se você faz o famoso check-up, né, faz um check-upzão geralzão aí a cada 6 meses, né, já dá para ter uma ideia, né, doutora, se você tiver queda de cabelo. Isso, dá para ter uma ideia, mas lembrando aquilo que eu falei, muitas vezes o seu exame, ele vem na faixa de normalidade, mas não em níveis ótimos para pacientes que possuem queixa de queda de cabelo e afinamento, calvície, qualquer doença aí relacionada à tricologia. Muito bem, a Marilete Loss está questionando aqui na nossa live, problemas hormonais. A gente já falou sobre isso, mas é um tema sempre interessante, principalmente as mulheres têm essa dúvida. Então é a dúvida da Marilete Loss também. Problemas hormonais enfraquecem os cabelos? É uma das perguntas. E aí ela emenda a outra. Qual o melhor procedimento para fortalecer o cabelo, além de uma boa alimentação, doutora? Vamos lá. Os hormônios estão intimamente relacionados com a qualidade, com as queixas capilares, né? Nas situações da alopécia androgenética e nessa alopécia também desenvolvida pelas pacientes femininas que estão entrando ali na menopausa. Então, sim, os hormônios influenciam bastante. E a gente precisa investigar quando o paciente chega com essa queixa. E qual que é a outra pergunta? A outra pergunta, ela perguntou, né, em relação aos hormônios, né, e também qual o melhor procedimento para fortalecer os cabelos, além de uma boa alimentação. Isso. Então, assim, a boa alimentação junto com a suplementação individualizada de acordo com as necessidades é a forma, assim, básica da gente ter uma saúde capilar. Procedimentos que a gente realiza no consultório são procedimentos que eu vou estar colocando medicamentos e vitaminas e minerais diretamente no couro cabeludo para que ela haja da forma local. A gente faz a suplementação de forma sistêmica, né, via oral, e a forma localizada, que são nos procedimentos que a gente faz no consultório. Muito bem. A Silvia está perguntando aqui se a quantidade de carne consumida pelo homem faz com que cresçam mais pelos também em outras partes do corpo. Tem alguma relação? Não tem nada a ver, doutor? Quem consome aí muita proteína?
Não, quem consome muita proteína tem uma qualidade de fios melhor. E aí vale para todo o corpo. Vale para todo o corpo, mas isso não significa que você, comendo mais carne, vai ter fios nascendo em outras regiões, né? Então, assim, para a gente tratar, para a gente estimular crescimento de fios, a gente precisa agir de forma medicamentosa. Sim. Né? Agora, ingerir mais carnes vai fazer com que o seu cabelo ou seus fios sejam mais saudáveis, mais resistentes, mais encorpados, enfim. Que fique claro, hein? Não vai sair comendo carne e achando que vai crescer cabelo, né? Exatamente. Ela vai melhorar a qualidade do cabelo que você já tem. Isso. Né? Não vai fazer crescer cabelo onde não tem. Aí você precisa de um tratamento. Que fique esclarecido aqui, né? Senão as pessoas vão começar a achar que comer carne vai fazer crescer cabelo. Vai tratar a alopécia. Boa tarde, Peruso. Boa tarde, doutora. Ó, essa aqui também é uma pergunta que sempre vem aqui, doutora. Usar boné realmente causa problema capilar, doutora? Usar boné não causa problema capilar, desde que esse problema esteja relacionado com os folículos e o desenvolvimento ali do fio. O boné, ele acaba sendo um pouco, digamos, prejudicial em pacientes que possuem doenças de pele no couro cabeludo. Então, aí a gente leva aumento de temperatura, desenvolvimento de fungos ali presentes, mas acredito que ele queira saber se ele vai ficar, digamos, mais calvo se ele usar boné. E a resposta é não tem essa influência. A não ser que você tenha um problema prévio já, pode ser que seja um complicador, as dermatites, né, a psoríase, então essas elas, digamos, pioram com o abafamento ali do local. A Thaís, tem bastante pergunta hoje aqui. A Thaís está perguntando sobre oleosidade, né? Provavelmente ela tem problema de oleosidade no cabelo. O que ela podia fazer para combater esse problema, doutora? Então, assim, é muito frequente no consultório excesso de oleosidade importante que atrapalha o dia a dia dos pacientes, né? Sendo necessário, às vezes, mais de uma lavagem diária. Geralmente, isso está ligado à glândula produtora do sebo, né? A glândula sebácea, que está intimamente relacionada ao folículo capilar e também suscetível à parte hormonal. Então, há casos que a gente precisa intervir com medicamentos que bloqueiam essa atuação do hormônio nessa região. Mas, de cuidados gerais, existem shampoos muito bons, dermatológicos, shampoos comprados em farmácia, né? Que são direcionados para esse tipo de queixa e que têm bons resultados em quadros moderados. Em quadros mais graves, a gente vai precisar entrar mesmo com medicação para reduzir essa produção do sebo, junto com as medidas locais de uso de medicamento e procedimentos ali no couro cabeludo. E é um tratamento rápido, doutora? Se prolonga por um tempo aí o tratamento para oleosidade? Vamos pegar um caso assim, não leve, né? Um pouco mais de moderado a mais forte de oleosidade. É um tratamento mais prolongado? É um tratamento mais prolongado, mas à medida que a medicação é instituída, ela, vamos dizer assim, no primeiro mês já de tratamento, o paciente já vai perceber uma boa melhora da questão da oleosidade, mas é uma situação que quem tem esse problema vai precisar lidar ao longo do tempo, né? Então vai estar sempre precisando fazer toda essa, digamos, essa metodologia para diminuir a oleosidade. Legal, a Tere aqui, a nossa ouvinte, também está mandando mensagem pelo WhatsApp. Boa tarde, tudo bem? Doutora, é verdade que se a gente utiliza o emagrecedor Lipoles, acho que esse é o nome, causa queda de cabelo? Eu não tinha queda e agora cai absurdamente meu cabelo. Eu estou usando para emagrecer por motivo de saúde. A doutora até citou aqui antes as canetas emagrecedoras, né? Acontece o mesmo efeito nesse caso, doutora? Eu não sei qual é o princípio ativo desse medicamento que ela está se referindo, mas há duas questões em se avaliar. Uma da questão absortiva. Então, o paciente que faz dietas, seja ela medicamentosa ou não, vai ter uma ingesta diminuída de alimentos, incluindo proteínas,
verduras, frutas, grãos, que são ricos no que o cabelo precisa para produzir. E essa redução pode levar, sim, a quadros de eflúvio telógeno, que nada mais é do que o fio de cabelo, ele faz uma soltura e cai momentaneamente. Eu fiz a dieta, eu restringi, o folículo sofreu e soltou o fio. E aí faz a queda. E esse quadro ele pode se tornar crônico devido a essa baixa ingesta. Outra coisa que a gente precisa considerar é que tem medicamentos que o próprio medicamento influencia na queda. Ele próprio atinge o folículo, leva a uma inflamação e faz a queda capilar. Então tem relação direta, né? Tem relação direta. É muito comum. Quadros de emagrecimento, principalmente os emagrecimentos rápidos, com queda de cabelo. Já tem se notado, doutora, acredito, lá no seu consultório, né? Muitas pessoas que estão usando essas canetas emagrecedoras apresentando problemas de queda de cabelo? Bastante. Apresentando, digamos, a sarcopenia associado à queda de cabelo. Porque a sarcopenia é a diminuição da nossa massa magra, né? Junto com a massa magra, proteína, junto com a proteína, o cabelo. Olha aí, né? Uma coisa leva a outra, não tem jeito. 12h, 51 minutos. Olha, tem uma pergunta aqui, essa aqui eu não tinha ouvido ainda não, hein? A Rosane está mandando aqui. Boa tarde, eu queria saber se usar gel no cabelo todos os dias pode prejudicar a saúde a minha saúde capilar, doutora. O gel, desde que ele não seja colocado ali no couro cabeludo, não afeta a produção ali do fio. Porém, existe o dano químico no fio, na haste do cabelo. Né? A gente sempre separa o que é folículo e produção do que é haste, somente por uma questão de entendimento. E aí o gel, ele é químico, então gel diariamente pode causar um dano químico ali no fio. Mas não necessariamente de produção, tá? Entendi. Mas sempre cuidar para não passar esses produtos no couro cabeludo. Então sempre ali manter uma distância mínima ali, para não causar obstrução de fio, aumento de oleosidade, enfim. É uma ótima orientação. Isso vale também, doutora, para aquelas pomadas, né? Eu, por exemplo, uso praticamente todos os dias. Os homens, isso caiu no gosto, né, dos homens, aquelas pomadas para dar uma fixada no cabelo. Vale a mesma coisa? Vale a mesma coisa. Evitar passar diretamente no couro cabeludo. Então, mais nos fios de cabelo. Olha só. A Itamara está perguntando aqui, mandando seu boa tarde. Doutora, eu tenho hipotireoidismo. Isso pode ser a causa da minha queda de cabelo? Pode sim. Então, o rastreamento de doenças da tireoide consta na minha consulta básica, porque está intimamente relacionado a doenças da tireoide, principalmente a falta do hormônio, com queda de cabelo. Queda e afinamento. Então, sim, o hipotireoidismo pode sim. Inclusive, a gente precisa manter o tratamento em níveis adequados para que o paciente tenha resultados na tricologia. Ou seja, todo paciente que chega lá no seu consultório é feito esse rastreamento, digamos assim, doutor, é isso? Todos. Porque a gente precisa excluir causas de queda de cabelo para a gente conseguir chegar num diagnóstico. E nessa exclusão eu preciso saber como que está funcionando a tireoide do paciente. Legal, tem mais um internauta aqui, o Robert Dinarczuk, acho que é Roberto, né? Me perdoe se não for. Os peptídeos que estão em alta hoje em dia, eles ajudam a combater a queda? São realmente eficazes, doutora? São eficazes como complementação. Então, assim, nos procedimentos no consultório, por exemplo, muitas vezes eu coloco peptídeos, mas não para tratar a causa. Então, não só ele, mas diversas outras substâncias eu uso como tratamento complementar para melhorar desempenho, né, de tratamento, mas não como tratamento de causa.
Muito bom. Ó, a gente falou aqui sobre suplementação anteriormente, né? Que tomar vitamina sem necessidade também não faz o cabelo crescer mais rápido, né, doutora? E o excesso de vitamina. A gente falou sobre a falta, né, de vitaminas. E o excesso de vitaminas, por exemplo, ferro e vitamina A, ele pode também prejudicar, né? Quer dizer, tem os dois lados, né? Tem que ser uma coisa... tem que ter um equilíbrio, doutora. Tem que ter um equilíbrio, é por isso que eu enfatizo a importância de não se automedicar e a importância de repor individualmente, de acordo com a necessidade, porque a falta dessas vitaminas todas que a gente comentou causa queda de cabelo, mas o excesso de vitamina A, de ferro, de vitamina B12, que é muito comum os pacientes, né, fazerem a reposição por conta e chegarem no consultório com níveis elevadíssimos de vitamina B12, que pode causar queda. Não só a queda, como outros malefícios, mas conversando sobre cabelo, a queda de cabelo. Então, a importância de a gente ter um certo critério de suplementação. Suplementar a gente precisa quando há necessidade. Quando não. Então, assim, o pessoal tem muito hábito realmente de comprar suplementos na farmácia. Muitas vezes suplementos caros, com pouca quantidade de vários tipos de vitamina. E aí não vai repor, se o paciente precisa de reposição, porque reposição é quando a gente tem falta e precisa repor. Suplementação são aquelas quantidades de dose necessárias diárias que a gente adquire na alimentação e quando não, vem desses suplementos. Mas cuidar então com a automedicação, mesmo sendo de vitaminas e minerais, porque elas podem sim trazer prejuízos. Ou seja, a autossuplementação também não é legal, né? O ideal é você ter uma orientação profissional. Doutora, excesso de gordura na dieta, fritura, alimentos ultraprocessados também podem trazer consequências para a saúde capilar? Excessos de gordura, ultraprocessados, doces, né? Doces. O açúcar em si, todos esses itens que a gente comentou são itens pró-inflamatórios que levam uma oxidação mais digamos, agilizada do processo. Então, sim, o processo oxidativo causado por todas essas frituras, o consumo exagerado de açúcares, carboidratos, né, de baixa qualidade, tudo isso aí aumenta o nosso estresse oxidativo, aumentando resíduos da oxidação e que levam, sim, a prejuízo. Não só para a saúde capilar, mas saúde em geral, inclusive envelhecimento. Muito bom. Ó, tem ouvinte aqui pedindo para a doutora citar alguns alimentos, né, que podem fazer bem aí para a nossa saúde capilar. Então eu vou fazer o seguinte, vou pedir para ela fazer uma lista, tá, dos top 5 alimentos benéficos para os cabelos, doutora. Proteínas de origem animal, que são ricas Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Que são ricas em ferro do tipo M, que é o ferro que a gente precisa ali. É rico em vitaminas B12. Então, assim, primeira fonte são as proteínas. Proteína. Isso. Anote aí, ó. Proteína é a primeira. Vamos lá, segunda, doutora. Os grãos, o selênio vem muito das castanhas, então é uma fonte excelente de selênio, que é importante também para a produção. Então, peixes e grãos, que a gente tem uma aquisição desse item. As outras vitaminas vêm muito das folhas, quanto mais escuras, maior nível de vitaminas, e frutas e verduras. E verduras variadas, né? É claro que uma tem um pouco de uma coisa, outra, mas se a gente mantiver aquele prato colorido, que a nutricionista sempre orienta a gente consegue um suporte ali adequado. Muito bom. Então, ó, carnes, né? Pode ser carne de frango, carne vermelha. Isso, todas de origem animal, todas né? De origem animal. Ovo. Então, né? são proteínas de fonte animal. Peixes. Peixes, né? Rico em ômega 3, rico em selênio.
Então, todos os itens benéficos para o cabelo. Grãos, a doutora citou também. Grãos, Frutas, que no verão caem muito bem, a fruta, e verduras. Então você consumindo, não tem milagre, não né? tem milagre, consumindo, e nem mistério. É isso aí. E não só para os cabelos, né, doutora? Você consumindo esse tipo de alimento, com qualidade, claro, né, com equilíbrio, você vai ter uma qualidade de vida, serão hábitos saudáveis aí para a tua vida. Doutora, muito obrigado pela presença mais uma vez. Passou rápido hoje aqui. Passou. A nossa conversa foi muito bacana. Obrigado pela presença mais uma vez e, por favor, antes de se despedir, né, o telefone do consultório, endereço e também as redes sociais. É isso aí, obrigada pelo uso, obrigada pelos ouvintes. Me sigam ali nas redes sociais, @doutora Sandra Matiola. Então, @doutora Sandra Matiola. O consultório está localizado ali na Rua Matos Costa 33, sala 403. Telefone para contato 98881-9292. Então, se você precisar, eu estou ali à disposição. Muito bom, obrigado a doutora Sandra Matiola, né?